Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos à Universidade para Todos. Vocês estão na aula de Química. É uma aula de revisão para o Enem. Prestem bastante atenção. Hoje nós vamos trazer uma questão muito bacana, muito importante, para a gente relacionar interações intermoleculares, a química orgânica e falar um pouquinho dos processos de separação orgânicos, tá? Dos compostos. É importante que vocês prestem muita atenção na aula de hoje, porque são todos esses conteúdos reunidos em apenas uma questão, tá bom? Vamos que vamos! Essa questão 71, ela traz a seguinte pergunta. O quadro apresenta a composição do petróleo. Nós já sabemos que o petróleo é um composto orgânico, um hidrocarboneto, né? Composto por carbono e hidrogênio em sua estrutura. E o petróleo, ele pode ser encontrado, obviamente, associado a fósseis, né? Nós sabemos que a matéria orgânica, à medida que os anos e anos passam, né? Elas podem se depositar no fundo dos oceanos, né? É onde você tem a possibilidade de encontrar, considerando as camadas aí da Terra, o próprio petróleo. Então, nós sabemos que o petróleo é muito importante para a sociedade atualmente, né? E nós falamos sempre que do petróleo se extraem vários tipos de componentes. Esses componentes são muito úteis na indústria, né? E no nosso dia a dia, inclusive. Então, preste bastante atenção nessa questão. Aqui nós estamos vendo quais são os tipos de compostos associados ao petróleo e suas respectivas moléculas, assim como os pontos de ebulição e os seus usos. Observem que o gás, né, pode estar sendo associado aí ao petróleo, ele possui uma cadeia carbônica bem pequena, com a quantidade de até 5 carbonos na sua estrutura. O seu ponto de ebulição, no estado gasoso, já que é o estado natural desse composto, é um ponto de ebulição bem baixo. Ou seja, a temperatura ambiente, a temperatura de 20 graus Celsius, 27 graus Celsius, é possível observar já o estado gasoso desse gás. Então, aqui a faixa de ponto de ebulição está muito baixa, entre menos 160 e 30 graus Celsius, tá? Esse tipo de gás, né, ele é muito utilizado como combustível gasoso, tá bom? Então, aqui a gente já tem a primeira fração do petróleo, a fração gasosa, associada aos compostos aí, a moléculas com uma quantidade de carbonos bem menor, né? Até 5 carbonos. Então, aqui a gente tem o metano, que pode se extrair do petróleo, o etano e por aí vai. A gente pode estar relacionando a cadeias pequenas, de até 5 carbonos, de até pentano, tá? Isso considerando uma estrutura, uma cadeia simples, né? Cadeia saturada, tá? E nós temos aqui, gente, uma outra fração do petróleo, que é a gasolina. E como vocês podem observar, né? A gasolina, além do gás, a gasolina ela possui uma quantidade maior de carbonos, podendo chegar até 12 carbonos. Vocês podem observar aqui, né? Diferente da do gás, né? E atinge uma faixa de ebulição maior. Observe de 30 a 200 graus, diferente do gás, que é de menos 160 a 30. E o seu uso, diferente do gás, que é geralmente para combustíveis gasosos, é para combustíveis de motor, o que subentende-se que, obviamente, a gasolina, considerando sua faixa de ebulição, se encontra na grande maioria das vezes em estado líquido, né? Então, nesse caso, a gente observa que para que atinja-se o estado gasoso, a gasolina precisa chegar a um ponto de ebulição de talvez até 200 graus Celsius, tá? E aí você vai observando que do querosene até o asfalto, além da quantidade de carbonos aumentar, né? No caso do querosene pode chegar até 18 carbonos na estrutura, né? Muito utilizado para diesel e combustíveis de alto forno. A gente percebe que a faixa de ebulição ela também vai crescendo. Observe que os intervalos vão aumentando. Olha os lubrificantes. Eles podem ter mais de 16 carbonos, né, em sua estrutura. E aí eles podem atingir um ponto de ebulição maior que 350. Além disso, são utilizados como lubrificantes, né, para peças aí de metais.
Parafinas também estão envolvidas nesse processo. As parafinas elas possuem mais de 20 carbonos na estrutura. Sólido é um sólido, né, de baixa fusão, que significa dizer que o quê? Que a parafina, considerando o seu ponto de ebulição aí, a parafina ela geralmente se encontra em estado sólido, né? E significa dizer que pode se encontrar em estado líquido também, mas é muito comum encontrá-la em estado sólido. E aí o que a gente nota? Fica cada vez mais difícil alcançar o estado gasoso, considerando a faixa do ponto de ebulição, né? Olha só, o uso velas e fósforos, muito utilizado também nas indústrias químicas. O asfalto, por exemplo, tem mais do que 30 carbonos, muito encontrado, obviamente, em estado sólido, né? Ou proximamente aí de estado líquido, dependendo da temperatura em que é mantido, né? Mas a gente observa que na faixa de ponto de ebulição já fica mais difícil, porque ele possui muitos carbonos em sua estrutura que conferem resíduos pastosos, né? E é muito utilizado para pavimentação. Então, o que a gente observa? Que à medida que a quantidade de carbonos na cadeia carbônica, né, no tamanho dessas moléculas aumenta, fica cada vez mais difícil alcançar o estado gasoso graças ao ponto de ebulição. Ou seja, o ponto de ebulição vai ficando cada vez mais alto. A separação dos constituintes com o objetivo de produzir a gasolina, o método a ser utilizado é então, para a separação dos constituintes, então, no caso do petróleo, olha só, é preciso levar em consideração a separação dos seus constituintes, né? É isso que ele quer de você. Então, para a separação dos seus constituintes com o objetivo de produzir a gasolina, então, para que a gasolina seja produzida, olha só, o objetivo é a produção de gasolina e separar os constituintes do petróleo, tá? Que fique bem claro isso. Ele pergunta qual método melhor se adequa a essa situação. Então, vamos dizer que você tem tudo isso aqui ainda, ó. Gás, gasolina, querosene, lubrificante, parafina e asfalto. Ou seja, que nós tenhamos uma molécula bem grande mesmo, mais do que 30 carbonos em sua estrutura, muito mais do que isso. Então, que nós tenhamos a estrutura matriz, que é petróleo, né? Essa estrutura inicial. Se a gente tiver a estrutura matriz do petróleo, como que a gente consegue chegar na gasolina, né? Através de um processo de separação. Então, se por algum acaso a gente estiver misturando gás, gasolina, querosene, lubrificante, parafina, asfalto, de que forma a gente pode conseguir separar esses componentes? Como? Se você tivesse essa possibilidade, né? Não é que o petróleo vai estar na íntegra ali para você poder produzir esses compostos, mas é que você tem esses compostos misturados, é o que eu estou querendo trazer para vocês. Tem gás, gasolina, querosene, lubrificante, parafina e asfalto, tudo misturado. E aí, de que forma a gente pode separar apenas a gasolina de todos esses compostos aí, né? Então, essa é a grande sacada da questão. Ela não quer que você pegue o petróleo e transforme em gás, gasolina e querosene. Ela quer que você pegue esses constituintes do petróleo e separe. Se você tivesse todos eles misturados, entendeu? Então, vamos lá, olha só. Primeiro, você já vai descartando de cara, considerando os métodos aí, situações em que se tratam de processos físicos de separação. Porque você concorda comigo que aqui nós vamos sempre estar levando em consideração especificamente aqui os processos químicos, já que a gente tem estruturas com faixas de carbono, o que elas têm diferente entre si? Faixa de molécula, tamanho da molécula, elas têm diferente, olha só, são muito diferentes, tamanhos muito diferentes, né? Então, nós temos a faixa das moléculas, que já é o primeiro passo para você observar as diferenças. E nós temos pontos de ebulição muito específicos, olha só, muito diferentes entre si, né?
Então, muito possivelmente, muito provavelmente, a gente tem que escolher um método de separação em que essas diferenças elas se evidenciem. Então, como que a gente consegue isso? Vamos pensar. Primeiro, o primeiro processo que nós temos aqui é o processo de filtração. Esse é o processo de filtração. O processo de filtração, a gente vê que a gente não precisa levar em consideração o ponto de ebulição de nada, muito menos tamanho de molécula. Para filtrar um composto, é preciso apenas que você saiba que um está em estado sólido e o outro está em estado líquido para você poder efetuar a filtração. Concorda comigo? Então, a filtração não se parece com um método que vai levar em consideração separar componentes muito próximos aí em termos de constituição, né? E que vai levar em consideração o tamanho das moléculas e ponto de ebulição. Não vai levar. Então, a filtração vai levar em conta aspectos físicos do composto, né? Se encontra em qual estado físico. Então, é isso especificamente que você já pode estar descartando aqui na letra A. Então, a letra A, filtração, está fora, tá? De forma alguma pode ser filtração. A letra E, eu vou trazer essa letra que eu acho muito importante. A centrifugação é um outro método de separação de substâncias líquidas ou líquidas e sólidas. Mas observe que na centrifugação é preciso que você visualmente observe diferenças nas estruturas, na verdade nas características dessa matéria. Por exemplo, água e óleo. Eu posso misturar, claro que não vão se misturar, mas eu posso fazer com que as moléculas elas fiquem meio bagunçadas, elas não fiquem bem separadas, né? Então eu utilizo a centrifugação para na verdade, evidenciar essa separação. Então, quando eu faço a centrifugação, eu pego a minha solução, pode ter sólido e líquido também misturado. Ali, aquele material particulado dentro do meu líquido, né? Que às vezes a gente mistura areia e água, a gente percebe que fica um material particulado no meio da solução, escurecendo a solução, não é verdade? Então, nesse caso, a gente poderia separar por centrifugação, por exemplo, mas é um outro aspecto físico que não leva em consideração tamanho de molécula, muito menos ponto de ebulição. Então, a centrifugação é a separação das substâncias líquidas e sólidas por um mecanismo físico, né, associado aí a movimento. Você vai movimentar, você vai agitar de forma bem contínua e assim separar sólido de água, por exemplo, né, sólido de líquido. Então, aqui nesse caso, a centrifugação não se adequaria, né? A gente estaria separando aí duas fases fisicamente falando. Então, aqui, letra E, não faz sentido. Inclusive, o processo de centrifugação é muito útil, né, nas indústrias farmacêuticas ou até mesmo de laboratório. São utilizados para a separação de soluções associadas a hemácias, né? A gente tem essa possibilidade de utilização da centrifugação para a separação, né, biológica de alguns materiais, associados aí obviamente, uma separação física. Então, pessoal, muita atenção mesmo aqui nessa parte, olha só. Quando a gente fala em precipitação, né, que é um outro fenômeno, já que a gente desclassificou completamente filtração e centrifugação, a gente observa que tem uma outra possibilidade, que é a a precipitação. E aí a gente tem precipitação e a gente tem decantação, né? Se a gente for parar para analisar, qual a diferença entre a precipitação e qual a diferença entre a decantação, né? A gente vai estar considerando vários tipos de particularidades. Primeiro, porque quando a gente se refere à decantação, a gente leva em consideração tipicamente um fenômeno físico, né, associado à separação física. A decantação é um processo em que a gente consegue separar componentes líquidos de sólidos aos poucos, né, através
aguardando aí essa parte sólida se decantar, ou seja, essa parte sólida ficar na parte inferior, né? No caso, fazendo corpo de fundo, possivelmente num becker, né? Não é preciso nenhum fenômeno associado à decantação, mas especificamente uma questão de diferença de densidade, né? Entre os componentes dessa mistura heterogênea, entre água e areia, por exemplo. Então, o processo de decantação também é um processo associado à separação física, se a gente for parar para analisar, né? Que não leva em consideração a faixa de carbonos associados aí ao ponto de ebulição, mas que leva em consideração a densidade, a diferença de densidade. É uma parte de separação física associada à naturalidade, né, das soluções. A gente consegue observar o fenômeno de decantação associado especificamente, né, a processos da natureza, como sedimentação, muito parecido aí, onde aos poucos a areia ela vai se depositando no fundo dos rios, né? Dependendo aí das estações do ano, dos índices de chuva, das transformações dos rios, né? Mas mais especificamente, decantação estaria associada a esse tipo de fenômeno, né? Associando-se diretamente com uma parte natural, né? Da separação física. É natural, aos poucos, essa decantação acontecer. Aí a gente já tira a decantação, porque não tem nada a ver com esse processo que a gente está levando em consideração, e pensa na precipitação. O que vem a ser precipitação, né? A precipitação estaria associada também à formação de corpo de fundo, mas se a gente for parar para analisar, a grande diferença consiste no fato de que para que ocorra a precipitação de compostos químicos, é preciso que haja uma reação química ali. Então, é preciso que ocorra uma reação química para que algum corpo seja formado, né? Precipita-se, para que ele possa se precipitar, né? Ou seja, um novo material que possa ser formado, tá bom? Eu vou mostrar para vocês aqui essa diferença gritante. Dá uma observada com bastante calma, muita atenção nesse processo aqui. Prestem bastante atenção. Isso aqui é uma decantação. É o processo pelo qual nós temos ali uma mistura de sólido e líquido, uma suspensão, na verdade, né? Nós temos ali várias partículas fazendo parte dessa solução, né? E que com o repouso é possível observar uma sedimentação, tá vendo? Aqui é o que ocorre nos rios, por exemplo, após as chuvas, após períodos grandes de estiagens. Grande parte dos materiais particulados se depositam no fundo do rio, se decantam, né? Na verdade, se sedimentam. E a decantação é somente a retirada da parte líquida. Olha só. Esse é um processo físico que não envolve diretamente ponto de ebulição, por exemplo, né? E esse aqui é um processo de precipitação, mas cabe ressaltar que na grande maioria das vezes a formação de precipitados está associada a reações químicas. Reações essas que estão envolvendo aí nesse processo, né, combinações e formação de novos compostos químicos. Então, para isso é necessário que vocês saibam, né, que para que um precipitado se forme, é necessário que haja uma reação na maioria das vezes, tá? E esse precipitado, ele é formado, né, considerando a natureza do composto, a sua solubilidade, que também está se referindo a isso. Então, aqui também é uma situação em que a gente não deve levar em consideração de forma alguma, tá? Como a resposta dessa questão, que precisa levar em conta a separação especificamente, tá? A separação especificamente da gasolina, de componentes líquidos, na grande maioria das vezes, líquido-líquido. Então, aqui a gente já eliminou também a precipitação. Então, não é centrifugação, não é filtração, não é decantação, não é precipitação, né? Nós temos a alternativa B como resposta, não foi porque sobrou por último, não.
É porque o processo de destilação é um processo que leva em conta a separação de compostos exclusivamente pela diferença do ponto de ebulição. De cara, você já sabe que aqui dá para você separar a gasolina do gás com facilidade, porque estão em estados físicos diferentes, tá? É fácil também separar a gasolina da parafina e do asfalto, porque está relacionado especificamente a um estado físico diferente. Parafina e asfalto vão estar em estado sólido, considerando a grande quantidade de carbonos em sua estrutura, né? E aqui nós temos a dificuldade de separar a gasolina dos lubrificantes, né, gente? Para gasolina, querosene e lubrificantes fica meio complicado, somente considerando pelo estado físico estar líquido, né? Então, como eu misturo esses compostos gordurosos, esses compostos que, na verdade, estão associados a uma cadeia carbônica, né? Porque a gente fala de gorduras aí associadas a cadeias carbônicas extensas, tá? Então, como a gente consegue separar esses componentes, esses compostos orgânicos? Pela destilação, considerando a diferença do ponto de ebulição. Olha só, a gasolina tem um ponto de ebulição até 200. O querosene pode chegar até 400. E os lubrificantes são maiores que 350, então pode atingir até 700 graus Celsius. A gente consegue separar, gente, facilmente através da destilação, onde a gente tem aqui a nossa mistura, que é aquecida, que é evaporada, uma parte dessa mistura, né? E nesse momento, quando essa mistura ela é aquecida, os compostos que possuem o menor ponto de ebulição são evaporados primeiro, né? Então, para eu separar a gasolina, né, dos outros compostos, eu observo que como a gasolina tem um ponto de ebulição mais baixo, é mais fácil chegar nessa temperatura primeiro, 0, 100, 200. Então, aí é possível separar de cara logo a gasolina por evaporação, olha só. Aqui, vamos dizer que eu tenho essa mistura, né? Aqui está ocorrendo aquecimento. E o que eu tenho? Ó, aqui nós estamos aquecendo essa mistura, né? Perdão. Número 1 está aqui. Aqui nós temos um balão de fundo redondo, nós temos a nossa mistura de querosene, gasolina, lubrificante e o termômetro para a gente medir a temperatura. Então, vamos dizer que no primeiro momento já estava em 50, nenhum saiu, né? A menos que alguns compostos de gasolina. 100 até 200. Então, quando atinge 200 graus Celsius, eu consigo fazer com que a parte da gasolina, ela saia primeiro, ela evapore logo. Então, ela vai evaporando, né? Aqui nós vamos ter um pouquinho um suorzinho, assim, na parte interna desse vidro, né? E a gente vai observando que aos pouquinhos vai se depositando aqui, olha. É claro que para isso nós temos, para que fique mais rápido, um sistema de resfriamento para facilitar o processo de formação desse líquido, obviamente em outro recipiente. Então, quando ele vai atingir agora 400, vamos botar 350 graus Celsius, ele já vai evaporar outro composto, pode ser o querosene, pode ser, depender do tipo de lubrificante, né? Quem vai ficar por último é quem tem o maior ponto de ebulição, e nesse caso vai estar sendo o lubrificante. Então, primeiro vai sair a gasolina, porque tem um ponto de ebulição menor, é mais fácil alcançar primeiro a gasolina. Segundo vai ser o querosene, né? E quem vai restar lá no recipiente vai ser o lubrificante, né? Que vai ficar separado dos demais. Então, quando atingir 500 graus Celsius, só vai haver lubrificantes, né? Obviamente, porque a gasolina e o querosene, já vão estar sendo separados. É claro que você deve levar em consideração que quando a gasolina é separada, é importante separar ela dos demais componentes que vão ser separados também, para que não caia dentro do próprio recipiente. Então, aí a gasolina foi separada, pronto, retira e substitui, né, o frasco, para que o outro componente seja separado. E assim a gente consiga separar
esses constituintes com o objetivo de remover a gasolina aí nesse composto, tá? Então, para a nossa alternativa correta, é a alternativa B, é a alternativa de destilação, levando em conta o processo, né, que vai levar em consideração o ponto de ebulição dessas estruturas, tá bom? Então, já sabe, né, gente, para levar em consideração as características da quantidade de carbonos da estrutura e, principalmente, o ponto de ebulição, a gente sempre vai associar isso à destilação. Inclusive, é muito utilizado nas indústrias de produção de cachaça, tá? Então, a gente já sabe que a destilação é também uma forma, gente, de purificação, tá? É possível purificar um composto através da destilação? Com certeza, fazendo com que eu garanta que somente esse composto vai ser separado do outro lado. Então, a destilação é muito utilizada pelas indústrias para possivelmente purificar compostos, né? Então, a gente já tem aí em mente a destilação como como estratégia para purificação. Então, pessoal, a aula de hoje é isso, espero que vocês tenham compreendido. Até a próxima aula para que a gente esteja ainda mais apto a resolver questões do Enem, tá? Aguardo vocês até a próxima, tenha um bom dia!